E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões. E hoje eu tenho aqui do lado a Jennifer Severo, que é engenheira ambiental, minha amiga, que faz muitos e muitos anos que não tenho a honra de conversar. E primeiro de tudo, muito obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui. Espero que você curta essa próxima uma hora e meia que a gente vai bater papo aí. Tudo bem contigo? Eu que... Tudo certo, eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz com a lembrança. Que legal. Jennifer, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é meio parecida, porque é um jeito de a gente voltar lá no começo da história. Tem um momento que você sente, é isso? Ou isso acontece naturalmente, quando você vê já está lá? Como é que funcionou isso para você? Bom, teve um momento sim, eu acho que ele veio bem antes do início da faculdade, né, propriamente dita. Eu sempre fui uma criança que gostei de ciências, de matemática, um pouco diferente assim da, dos meus colegas. Eu gostava bastante de química, física, biologia, enfim. E no ensino médio eu comecei um projeto, né, voltado para a área ambiental. Então, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 15 para 16 anos, e estudava no IFE, né, no Instituto Federal de Sapucaia. E junto com outras duas colegas, nós fizemos uma pesquisa sobre sequestro de carbono, quais tipos de árvores sequestravam carbono de uma forma mais satisfatória, né? Tendo em vista toda aquela discussão sobre aquecimento global, sobre efeito estufa e tudo mais. Então a gente começou ali 15, 16 anos o projeto e ele foi tomando proporções maiores, né? Então, era um simples projeto para apresentar na Feira de Ciências da escola, aí foi ganhando corpo, aí a nossa professora gostou, decidiu ser nossa orientadora, aí a gente apresentou na URGS, depois a gente, né, ficou empolgada, se inscreveu para uma feira de ciências e engenharia na USP, e a gente foi aceito, e a gente foi para São Paulo, e a gente apresentou o projeto, foi bem legal, e a gente acabou ganhando o primeiro lugar na categoria Ciências Biológicas. E aí a gente foi para os Estados Unidos, apresentou lá, então foi todo um processo, assim, né, dessa pesquisa e de usar coisas que eu já gostava, né, quando criança, quando adolescente, e foi aí que eu percebi que eu realmente gostava dessa área. Porém, durante o ensino médio, eu estava um pouco em dúvida também. Eu sempre gostei de diversas coisas, tive interesses diversos. Já quis jornalismo, já quis história, enfim, já quis outras áreas, mas eu sempre gostei da área ambiental e achei uma oportunidade de tentar fazer diferença no mundo. Sempre fui uma pessoa idealista, digamos assim. Então, acho que nesse projeto aí do ensino médio foi um momento que decisivo de não, eu acho que é realmente isso que eu quero fazer. Eu estava um pouco em dúvida também entre engenharia química e ambiental, até conversei com coordenadores de cursos da engenharia química de algumas universidades, mas foi a engenharia ambiental mesmo que ganhou meu coração, digamos assim. E, bom, e aí quem ouviu essa introdução já percebeu a o prodígio que é a Jennifer, né? Eu já sabia, logicamente. A Jennifer sempre foi muito talentosa, né? Muito inteligente. E isso você tinha quantos anos? O início do projeto, 15 para 16, mais ou menos, assim. 15 para 16. E aí, desse Isso. momento em diante, você nunca nem pensou fazer outra coisa? Foi uma linha reta? Foi, não pensei em fazer outra coisa. Até ali, segundo ano do ensino médio, ainda pensava em jornalismo, que eu sempre gostei muito de escrever, inclusive escrevo, e sempre gostei muito de ler e de notícias, e me imaginava no jornalismo. Eu acho que se eu não cursasse engenharia ambiental, se eu não fosse engenharia ambiental, provavelmente seria jornalista, eu acho. Mas eu coloquei na balança diversas coisas também, né?
qual que é a tendência do mercado, qual que é a tendência mundial, e eu vi uma oportunidade grande de desenvolvimento na área da engenharia ambiental. Então, deu uma leve titubeada ali, segundo ano do ensino médio, mas no último ano eu já estava completamente certa de que seria isso mesmo que eu ia fazer. Legal. Vocês perceberam que eu estava mexendo ali atrás, que o Morfeu estava com a iluminação meio cruzada. Mas, e aí, Jennifer, você entrou na faculdade, né? Isso é uma coisa que eu acabo perguntando também para todo mundo, eu acho. A gente tem uma tendência a idealizar, né, nossos desejos, nossos sonhos, enfim, as coisas que a gente quer fazer, né? E aí, quando a gente começa a fazer, a gente vai se deparar com o que é de fato, né? Em que medida, quando você efetivamente entrou, começou a estudar, era o que realmente você pensava, ou você também teve que se adaptar um pouquinho, assim? O quanto do que você construiu antes na tua cabeça era de fato o que você encontrou lá na faculdade ainda, não no trabalho lá? Uhum. Eu acho que eu entrei na faculdade com uma visão bastante romantizada do curso. Olhei a grade curricular, me agradei profundamente, tinha afinidade com vários assuntos, tinha facilidade em química, em física, pensei, não, é o meu curso, né? Mas quando eu entrei na universidade, que eu comecei, de fato, a conhecer um pouco melhor a engenharia ambiental e até qual seria o mercado de trabalho, eu vi que não era bem assim, né? Então, acho que com todas as profissões acontece um pouco isso, né? Tem aquela frase, trabalhe com o que você gosta e você não vai mais gostar do que você gostava. Umas brincadeiras à parte, eu entrei com uma visão um pouco mais romantizada, eu acho que isso foi sendo quebrado e essa visão ela se transformou numa visão realista, mas ainda bem positiva do curso, assim, sabe? Também, quando a gente decide o que a gente vai cursar, via de regra a gente tem 17, 16 anos, é muito jovem, né? Não sabe nada da vida, não teve percurso nenhum ainda, né? A escola é muito diferente da universidade, então acho que é um pouco difícil fazer uma escolha que teoricamente vai ser para a vida toda, né? Então a gente vai com uma visão mais romantizada, mas eu acho que eu consegui adaptar o que eu imaginava com o que realmente é, sem deixar, sem esmorecer, digamos assim, sem deixar de gostar. Porque eu acho que também vai um pouco do amadurecimento de que não importa a área que você escolha, ela vai ter dificuldades e não vai ser tudo lindo e maravilhoso sempre, né? Eu gosto muito do que eu faço e tem dias muito bons e dias muito difíceis, mas eu acho que o que nos faz continuar fazendo o que a gente faz é realmente algo maior, né? Entender que aquilo é realmente o que você quer para sua vida, que você vê um propósito naquilo, eu acho que tudo fica mais fácil. Mas eu acho que foi um processo lento, assim, de quebrar essa romantização, mas lento, mas também bastante gentil. Eu acho que foi uma transição bem suave, assim, entre estou idealizando muito essa carreira e não, agora entendi que não é bem assim, mas ainda gosto disso. Legal, acho que é mais ou menos por aí o processo, né? Ou realmente você descobre que não é por aí tem que. Sim. Tô assim, tô até fechando o microfone por isso, porque para evitar vazar. Mas ou você vai se adaptando, né? E foi legal que você falou, né? Se você tem uma coisa maior, vai surgindo as coisas que não são tão legais assim, mas enfim, né? A vida a gente vai tocando. Se realmente é uma coisa totalmente diferente, aí talvez seja a hora de pensar. Engenharia ambiental é um curso de quanto tempo? Ele é um curso de 5 anos, ele é um curso tal qual todas as engenharias, né? Todas as engenharias, via de regra, têm 5 anos, e a grade curricular dele básica é comum a todas as engenharias. Então, nós temos disciplinas dos cursos de engenharia civil, de materiais, químicas, as disciplinas básicas, digamos assim, cálculo, física, química, todas, né? Todos os níveis é igual a todos os cursos, né? Aí tem as matérias específicas que aí que diferenciam um curso do outro, mas é 5 anos. Isso é bastante, eu não sabia mesmo. E você fez em 5 anos ou levou um pouquinho mais? Levei um pouquinho mais. Eu levei um pouquinho mais porque, como eu conciliava com o trabalho, eu trabalhava, aquela velha história, trabalhar durante o dia, estudar à noite,
e eu cursei um ano da faculdade no exterior e atrasou um pouco também a formatura, porque eu não consegui aproveitar todas as disciplinas cursadas lá aqui. Então atrasou um pouco, mas consegui ali em 7 anos terminar. Legal. Vamos tentar entrar um pouquinho nisso aí. Depois a gente volta para a linha. Uhum. Quem está aí, está acostumado a acompanhar, sabe que a gente vai para frente, vai para trás. Eu brinco que aqui a gente tenta fazer tipo um filme do Nolan, sabe como é que é? A gente está lá na frente, daqui a pouco volta para trás e vai para lá. Fala um pouquinho, como é que foi essa experiência aí de fazer esse intercâmbio, de estudar fora, tal? Quanto tempo foi? Foi um ano. Um ano. Conta um pouquinho, assim, como é que foi, o que que isso acrescentou, assim, porque você era bem nova, né? Olhando em perspectiva agora para trás, assim, Eu tinha 21. Eu tinha 21 quando eu fui. Foi um processo demorado, foi uma bolsa, né, do Ciências Sem Fronteiras, e é um processo bem demorado, o processo seletivo em si, né, então eu estava vivendo o intercâmbio um ano e meio antes de fato começar a viver ele, então traduções de documentos e a aplicação e provas e diversas etapas até de fato, né, receber a carta de aceitação da universidade. Foi uma experiência assim que para mim hoje eu enxergo como um divisor de águas não só na minha carreira, mas na minha vida, assim. Porque eu morava com meus pais, né? Então, morar fora, morar sozinha e num outro país, tendo que se adaptar a uma outra cultura, sendo jovem, tendo os desafios de dividir, eu dividia o apartamento com uma outra menina, né, do Amazonas, uma menina que eu nunca tinha visto na minha vida, também de outra cultura, apesar de dentro, né, do Brasil, e estudar, conseguir conciliar todas as coisas foi uma experiência bem desafiadora, mas foi muito boa, muito interessante, assim, eu, não só em termos de estudo, né, não só para fins de carreira, mas tudo que eu vi, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu fui, o que eu ouvi, eu voltei bastante diferente, assim. Foi um ano que parece que eu evolui 5, assim, foi uma experiência muito engrandecedora, assim, para minha vida, foi bem, bem bacana mesmo. legal. Eu vou aproveitar para fazer um comercialzinho, assim, se de repente quem está aí curte saber sobre como é morar fora, tal, tem uma temporada aí, conversei com 12 pessoas que estão morando fora, nos mais diversos lugares aí. Então, se vocês quiserem voltar um pouquinho para trás, aí vocês vão achar alguns episódios atrás aí. E é bem interessante, te fiz essa pergunta porque só de conversar com essas pessoas que estão morando mesmo, lógico, você foi com o objetivo de voltar, mas essas pessoas estão lá, estão morando ou nos Estados Unidos ou no Japão, enfim, já é engrandecedor porque são experiências muito legais. Então, por isso que eu quis te fazer essa pergunta, porque muita gente tem essa vontade, né, de fazer esse intercâmbio. E aí, agora eu quero ir um pouquinho para frente, eu quero que você me explique e explique eventualmente para quem caiu aqui e está, enfim, pensando no que fazer da vida, o que exatamente, ou o que exatamente faz um engenheiro, uma engenheira ambiental? Em que áreas atua? Dá uma brifada para gente. A engenharia ambiental é uma engenharia muito multidisciplinar. Então, a gente acaba tendo uma visão holística das coisas muito mais do que outras engenharias, né? Até a parte, eu acredito que das engenharias é a parte mais humana delas, né? Não é tão exata, digamos assim. Mas o engenheiro ambiental ele pode trabalhar com tratamento de água e esgoto, pode trabalhar com a parte de gestão ambiental de uma empresa, pode trabalhar com investigação e remediação de áreas contaminadas, pode trabalhar com licenciamento ambiental, pode trabalhar em órgãos ambientais, né? FEPAM, IBAMA, pode trabalhar com a parte florestal. Então, é uma área bem ampla, assim. Pode trabalhar em diversos âmbitos, tanto no setor privado quanto no setor público. É bem amplo, assim. Realmente, né? E qual que é a tua área hoje? Onde você atua hoje?
Eu trabalho há 5 anos numa multinacional, numa consultoria multinacional. Eu entrei na parte de investigação e remediação de áreas contaminadas. Então, eu fiquei boa parte, né, desse período, 3 anos e meio por aí, trabalhando com isso. Então, eu trabalhava mais focada dentro do polo petroquímico, né? A gente tinha um cliente grande lá. Então, a gente trabalhava fazendo a gestão das áreas contaminadas desse cliente, que acreditem, várias empresas por aí têm áreas contaminadas, isso é gerenciável. E depois eu saí, e a área que eu estou agora se chama Merge and Acquisitions, que basicamente eu trabalho com processos de due diligence ambiental. O que seria isso? Assim, resumidamente, uma empresa quer comprar, uma empresa quer vender, quer investir, quer desinvestir. Existe todo um processo que é feito para avaliar os riscos dessa transação. Então, dentro dessa avaliação, tem avaliação financeira, avaliação social, avaliação trabalhista, e a gente entra na parte ambiental. Então, a gente vai lá, avalia todos os critérios, né, de normas internacionais, de normas brasileiras, para verificar se aquele negócio é viável ou não e qual o risco de assumir esse negócio, né? Tanto em termos de reputacionais quanto financeiros. Então, a gente dá um valor para o cliente. Você vai assumir isso aqui, se você quer investir, se você quer comprar, mas o seu risco é esse. E aí, a partir disso, e com as outras, com os resultados das outras avaliações, financeira, jurídica, enfim, o cliente decide se ele quer comprar, investir, vender aquele negócio ou não. Basicamente, hoje é nessa área. É bem interessante. E é uma área que eu tô pensando no âmbito, no teu âmbito, né? Porque, lógico, na questão financeira e econômica, eu tô bem habituado com o processo. Mas na questão ambiental, agora você estava falando e eu estava aqui pensando, né? Normalmente, então, vocês trabalham com grandes empresas, né? Porque são as empresas maiores que têm realmente essa preocupação, né? Eu acho que eu não Uhum. vou entrar em casos específicos, mas assim, as empresas médias e pequenas, elas acabam não tendo tanto essa preocupação, né, gente? Uhum. E o quanto hoje, tentando entrar nisso, né? Me parece já claro a essa altura que assim, as grandes empresas elas têm hoje mais essa preocupação. Ou de fato, ou porque tem que ter, porque enfim, né? Então, acho que a gente de fora é difícil e eu não quero fazer julgamento de quem de fato tem essa preocupação ou de quem usa isso como marketing, enfim. Ainda que use como marketing, se faz, daqui a pouco até é útil de alguma certa forma. Mas não é esse o ponto. O ponto é como que isso fica mais acessível ou as empresas menores daqui a pouco conseguiriam entender a importância disso? Como é que você vê isso? Não sei se ficou claro o que eu quis perguntar, mas como é que a gente faz chegar na maioria? Porque as grandes empresas é a minoria, né? Como é que você tem? Uhum. Não sei se você pensa nisso, enfim, como que funciona isso na tua cabeça? Esses processos de due diligence geralmente são feitos, são contratados por empresas maiores e quando são transações grandes, né? Quando são compra de empresas grandes ou de grupos, né, grandes. Então, quando são transações que envolvem muito dinheiro, digamos assim. Mas, com relação às empresas menores, não só nesse processo de due diligence, infelizmente, o que eu observo que as empresas elas cumprem o que está na licença ambiental, porque se não cumprir, vai fechar ou vai ganhar uma multa que talvez a empresa não tenha condições de bancar, algo nesse sentido. Infelizmente, não é ainda uma realidade de, bom, vamos preservar porque sim, é importante. As grandes empresas, elas já têm um pouco mais isso, porque como tem a questão de investidores, o mercado ele tem mudado um pouco nos últimos anos, né? A questão de ESG tem vindo bem forte, né, que é meio ambiente, social e governança. Então, tem muitas empresas que só investem em outras se elas provam que elas se preocupam com o meio ambiente, com a parte social, trabalhista, enfim. Então, isso meio que
vai fazendo as empresas se obrigarem a estarem dentro, né, de determinadas normas. E por isso que mais naturalmente, digamos assim, as empresas maiores acabam se adequando. Mas, infelizmente, ainda para as empresas menores, isso ocorre via legislação ambiental, via licenciamento ambiental, né? Mas acredito que é uma tendência a mudar. Eu acho que as coisas estão aos pouquinhos mudando. Eu acho que tem muitas empresas que antes não tinham uma área ambiental e já estão, né, colocando uma área ambiental na sua empresa. Acontece muito de ser uma empresa muito pequena e ter apenas uma pessoa trabalhando nessa área, porque precisa atender, né, alguns requisitos. Mas eu vejo que aos poucos as coisas estão mudando, porque o mercado está mudando, né? Porque as tendências estão mudando. Então, eu acho que genuinamente isso não vai vir assim, vou me preocupar, porque querendo ou não, isso mexe com o bolso, né? Para colocar um sistema de gestão, para melhorar os processos, isso tudo é investimento. E quando fala investimento, o negócio, né, dá uma travada. Mas eu acho que as coisas estão mudando, sim, aos poucos. Eu vario entre o otimismo e o não, mas eu sempre penso que é melhor falar, falar e agir sobre um assunto, mesmo que de maneira forçada, às vezes, por legislação e tal, ou até para fazer tipo e tal. Às vezes a gente entra nesse tipo de debate e o pessoal fala, mas você sabe que X empresa só faz isso para se aproveitar do marketing, não só na área ambiental, em outras áreas também. Eu, e eu prefiro pensar, tá, que seja. Não é o ideal, não é o mundo ideal, mas está fazendo. E daqui a pouco, de tanto fazer, acaba que vira uma cultura e talvez lá na frente se faça porque faz mesmo e não talvez por uma obrigação, um jogo de cena, enfim. Então, seja lá por qual motivo, eu prefiro que se fala e se fale e se faça alguma coisa do que não fazer. Porque, como você disse, se você pegar aí, olha, acho que não vai muito longe, 10 anos atrás, talvez, 15, 20. Porque, lógico, quem era mais engajado já falava isso lá atrás, né? Sei lá, sobre questões ambientais lá Eco 92, antes disso, mas mais todo mundo, assim, o povão, vamos dizer assim, é mais recente, né? Como que você vê essa evolução, assim? É lógico que você está no meio, você convive com pessoas do meio, né? Então você acaba tendo essa visão. Mas como que você enxerga isso aí, até saindo um pouco do corporativo mesmo, no dia a dia, assim, essa questão ambiental, assim, como que você enxerga isso? Eu acho que está bem mais popularizado, mas ainda é uma questão que engatinha, porque se a gente for considerar que, posso estar errado nos números, tá? Mas uma porcentagem muito pequena, por exemplo, dos municípios tem saneamento básico, e as pessoas, elas ainda vivem em situações de muita escassez, fica difícil pensar em questões ambientais, sabe assim? Tipo, eu não tenho água limpa, eu não tenho tratamento de esgoto, eu não tenho acesso a necessidades básicas, né? Aí fica um pouco difícil. O meio ambiente fica em segundo plano, digamos assim. Eu acho que isso só vai mudar quando as pessoas, todo mundo tiver acesso universal à água tratada, acesso universal ao esgoto tratado, saneamento básico, né? Coleta e tratamento de lixo, reciclagem, enfim. Eu acho que hoje ainda é muito difícil as pessoas engajarem, porque há algo muito mais primitivo, algo muito anterior que não está sendo atendido, sabe? Então, eu acho que é muito importante, as pessoas, eu acho que elas já têm um entendimento do que é aquecimento global, assiste, né, os jornais, as notícias, já sabe mais ou menos como que funcionam as coisas, mas ainda não há um engajamento tão, né, um engajamento de fato, porque as pessoas elas ainda carecem de serem atendidas em outras necessidades mais básicas assim. Infelizmente, eu acho que a questão ambiental só vai avançar quando a gente começar a falar de outras questões mais básicas, que não estão chegando na população, né?
Se pensar que existem muitas cidades que não têm tratamento de esgoto, que não tem água tratada para todos, que não tem coleta e tratamento de lixo, questões básicas assim, de higiene, fica complicado, né? Falar de meio ambiente, querer, né, devagar e se sentir consciente a respeito disso, né? Então, acho que tem outras questões que são anteriores, sabe? Eu não quis te interromper, mas são 53% das cidades ou das pessoas, e agora não sei se é das cidades ou das pessoas. Não, das cidades, eu acho que é das cidades. 53% das cidades no Brasil tem saneamento básico. E o nome é básico, e aí fica parecendo uma piada sem graça, né? Porque é básico, né? É básico, né? Então a gente está querendo dizer que 47% das cidades do Brasil não tem saneamento básico, né? Que é ter o esgoto lá, a água, enfim. Então, realmente, eu acho que você tem razão no sentido de que, às vezes, certas discussões acabam ficando numa bolha mais erudita, né? E teórica até, né? Uma discussão meio teórica, acadêmica, tal. E enquanto isso, realmente, a gente não conseguiu chegar no básico, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta fácil. E como é que resolve isso? Facinho, assim. Deixa eu pensar, que é a versão mais radical ou a versão mais. Se você tiver a solução para isso, me serve qualquer. Olha, eu acho que políticas públicas, né? A gente vai sempre cair na questão de políticas públicas, de inclusão dessas pessoas. E é muito interessante pensar sobre isso, porque nessa área que eu tô agora me permite viajar para vários lugares que eu não viajaria se eu não tivesse nessa profissão. Então, eu vou para o interior do Paraná, ou para o interior de São Paulo, e a gente não tem a mínima noção, a gente não conhece o Brasil, a gente não tem a mínima noção do quão vasto e diverso é o nosso país, tem dimensões continentais, e a gente acha que o que a gente vê na TV é o que corresponde à realidade, a gente não tem a mínima noção das coisas, de como as coisas são de fato. Então, ainda existe muita política de coronelismo no interior do Brasil. Tem o cara que é o dono da cidade, que é o cara que paga ali para a prefeitura, né, tal coisa, pessoas que se vendem por cesta básica porque realmente não têm acesso à comida. Então, eu acho que é um problema muito complicado. É um problema muito complicado de políticas públicas e de colocar essas pessoas, de fazer essas pessoas terem acesso ao básico. É política. É tudo política, né? Eu queria dizer o contrário, mas é tudo política. E dentro do sistema que a gente vive, que incentiva o consumo exacerbado, que a gente consome, a gente extrai recursos naturais, o agronegócio vem com tudo. Então, assim, é bem complicado, assim, o sistema que a gente vive e como as coisas são. Mas, dando uma resposta um pouco mais palatável, eu acho que políticas públicas, né? Políticas públicas seria um caminho, mas infelizmente não é o que acontece, né? Não, infelizmente, eu acho que essa questão ainda vai engatinhar um tempo até as pessoas terem acesso à água, tratamento de esgoto, comida, né? Digamos assim. É lógico que eu te fiz uma pergunta sem esperar que você tivesse uma resposta, porque, né, é complexo, né? É complexo e não. Eu sempre tateio bem quando eu entro nesse tipo de assunto, né? Mas, assim, é que não aparece, né? O saneamento básico está debaixo da terra, ninguém está vendo, não dá Ibope, né? E é complicado aí você ter um projeto de política pública de Estado e não de governo, né? Que consiga seguir e ter constância nisso. Eu acabei ficando repetitivo, porque o episódio antes do teu, eu conversei com a Marcela, que é socióloga, então a gente acabou falando muito sobre isso, né? Sobre não ter
a política pública não ter continuidade, porque acaba que cada um que entra puxa lá para o seu lado, ou no caso do saneamento básico, eu ainda acho que é pior, porque ninguém puxa para lado nenhum, que a gente estava falando mais de educação, né? Educação tem isso, cada um que entra quer fazer do seu jeito, e aí o negócio não tem uma continuidade. E o saneamento básico eu acho que beira a ser pior, porque eu acho que ninguém meio que se interessa por isso, nem A, nem B, nem C. É muito incipiente, assim, as ações, né, em cima disso. Lógico que eu estou falando essas coisas com conhecimento de, sei lá, 0,000%, que realmente não é minha área, né, só. Mas, mas é o que a gente percebe e vivencia, e quando olha os números é isso aí, né? Metade do país não tem onde o seu esgoto, né? Então é complexo. Voltando lá para o teu início. Quando você se formou, você já trabalhava na área? Deixa eu fazer um parênteses. Você nunca não trabalhou na área ou trabalhou em algum momento? Não, Sempre trabalhou, né? não. Trabalhei no início, bem no início, meu primeiro emprego não foi na área. Mas a partir de então, Mas 12 anos na área. foi meses, né? Ou foi, Foi foi, meses, foi foi, meses. foi meses. Só para não ficar Sete, louco, ela 6, 7 meses, eu acho. comigo lá no primeiro emprego dela, a Jennifer foi. É ruim falar que você foi minha estagiária. É engraçado. Mas foi. Sempre é engraçado. A Jennifer foi minha estagiária, mas assim, numa área que não tinha nada a ver realmente com a dela. E, e logo ela, dentro da própria empresa mesmo, ela se encaminhou para uma área que também não era exatamente, mas que já começava a ter coisas a ver e tal, né? Uhum. Então, só para não ficar um papo de louco, as pessoas não entendem que a gente está conversando. A Jennifer trabalhou comigo bem lá atrás. Quanto tempo faz isso? 12 anos, eu acho. 12. Nem faz tanto tempo assim. Eu conversei com umas pessoas aqui que fazia 30 que eu não conversava. Pessoas de São Paulo lá que, sei lá, né, a vida mudou e a gente acabou não se falando mais. Mas voltando então. Então você sempre trabalhou na área. Então quando você terminou a faculdade, você já estava na empresa que você continuou depois ou houve uma migração assim? No último ano da universidade, eu comecei a fazer um estágio na Fiergs. Eu trabalhava no Conselho de Meio Ambiente de lá. E o Conselho de Meio Ambiente, ele fazia um meio de campo entre os interesses da indústria gaúcha, compatibilizar nesses interesses com as demandas do órgão ambiental, né, de atendimento à legislação e tudo mais. Então, a gente fazia esse meio de campo entre a indústria e o órgão ambiental. Então, a gente auxiliava a indústria a cumprir a legislação, a gente tinha contato direto com o órgão ambiental, inclusive ajudando a redigir resoluções, a gente avaliava projetos de lei que vinham de Brasília, dava nossas contribuições, então a gente trabalhava meio que entre o setor público e o privado, digamos assim. Aí houve um corte de gastos na Fiergs, né, um corte de gastos ali em 2018, final de 2018, eu ia ser efetivado, no fim não fui, terminou meu contrato de estágio, eu fiquei um tempo, alguns meses sem trabalhar, me formei, e aí, 3, 4 meses depois, aí eu entrei na empresa que eu tô hoje, que é essa consultoria ambiental. Gente, não é tique nervoso, tá? É que o negócio aqui é faça você mesmo, né? Então às vezes eu olho na imagem e percebo que tinha uma luz fora do lugar e aí eu vou ajeitando aqui as coisas, né? Eu preciso pôr aqueles paninho atrás aqui, que aí não tem reflexo, né? Mas como chama? Não é estúdio, enfim. Meu cenário é real, né? Então ele é meio bagunçadinho. Eu te perguntei isso na faculdade, vou te perguntar agora já no trabalho. Quando você chega por um mercado de trabalho mesmo, para trabalhar como engenheiro ambiental, você encontrou aí o que você já estava esperando? Ou ainda teve opa, não era bem assim? É difícil falar, porque como é uma área complexa e que tem diversas ramificações, né, pode trabalhar em vários setores, falando de onde eu estou agora,
Foi um pouco complicado, porque é uma multinacional, um padrão bem elevado, eu era uma menina recém-formada, foi um pouco difícil, assim, me adaptar, o dia a dia muito caótico, quem é consultor, né, de qualquer área, mas consultor ambiental e multinacional não é muito fácil, uma demanda de trabalho intensa, uma que requisitam bastante ser muito capacitado e resolver problemas muito rápido, pensamento crítico e gestão do tempo. Então, eu acho que esse trabalho foi preciso eu ter desenvolver muitas soft skills para conseguir operar nesse trabalho, né? Que vai além de conhecimento técnico apenas. Né? Então, acho que foi mais isso que pegou também. Porque conhecimento técnico eu sempre estudei, sempre trabalhei na área, então foi um pouco mais tranquilo. Mas acho que o que pegou mais foi todas as outras coisas que vêm, né, que requer do profissional. Gestão do tempo, resolução rápida de problemas, relacionamento interpessoal. Então, tem várias outras coisinhas que não é muito falado, né? Que juntamente com a demanda de trabalho e com o conhecimento técnico exigido, foi um pouco assim um baque de trabalhar, mas com o tempo isso foi desenrolando melhor. Você sabe que acaba que esse assunto sempre vem, ou de um jeito, ou de outro, ou por um caminho, ou por outro, ele acaba aparecendo. Talvez porque eu fique procurando ele também, enfim, mas porque faz parte, né? A gente enxerga o que está procurando. Mas as formações, elas carecem um pouco desse aspecto, né? Elas te preparam para ser tecnicamente aquele profissional, engenheiro, advogado, contador, enfim, seja lá o que for, mas não te prepara exatamente para o trabalho. Tentando ampliar um pouquinho mais o raciocínio, né? O advogado, ele aprende a lei, a advogar, enfim, mas ele não aprende a ter um escritório, por exemplo, fazer a gestão do escritório, atender cliente, captar cliente, né? Isso ele não aprende durante a formação como ele faz isso, né? E agora você acabou de falar coisas que remetem a isso também, né? Legal, você é engenheiro ambiental, mas você tem que lidar com gente, você tem que lidar com o seu tempo, com a sua agenda, com o teu chefe, com o teu funcionário, enfim, você tem que lidar com N situações que a faculdade não te prepara para isso, né? Eu sinto essa lacuna e algumas pessoas já me resolveram falar, mas isso aí resolve às vezes com uma pós. Mas a gente já vive num lugar que é tão difícil só fazer uma faculdade, né? Aí você cobrar que a pessoa ainda consiga fazer uma pós, uma especialização, um doutorado, sei lá, enfim. Você acha que poderia ter um pouquinho mais de espaço nas formações? A minha opinião é que teria que ter dois espaços, né? Para a questão do empreendedorismo, da gestão e tal, independente do curso, porque as pessoas às vezes acabam tendo o seu negócio dentro do que aprendeu, e de como lidar com pessoas, que eu acho que acho que essas duas coisas quase em todas as faculdades é isso, ou é mais, ou não é isso, o que você acha? Não, eu acho que é isso sim. O profissional ele acaba sendo preparado durante o caminho, né? Durante fazendo, a gente aprende fazendo. Quando a gente sai da faculdade, a gente pensa que está pronto, chega no mercado de trabalho e vê que ainda tem muito a percorrer, né? E a engenharia ambiental, não posso falar pelas outras, né, mas pelo menos a engenharia ambiental foca muito na parte técnica, foca muito na parte de cálculo, foca muito. Existe pouca instrução do que tu vai ser depois daqui, o que tu pode fazer depois daqui, como que vai ser teu dia a dia. A gente não sabe, né? A gente tem uma leve ideia, né? Porque a gente pesquisou para estar naquele curso, mas ainda é tudo muito incipiente, muito nebuloso. E a parte de relacionamento, gestão de pessoas, isso faz muita falta. Eu acho que um dos maiores problemas de qualquer profissão é comunicação e dificuldade de relacionamento interpessoal. Eu acho que isso deveria ter em todos os cursos. Assim, alguma cadeira disso, alguma disciplina, isso ser mais falado, né? Porque
é algo muito importante e por mais que tu seja um bom profissional, tecnicamente falando, que tu entregue o teu trabalho, se não é uma pessoa humana, se não é uma pessoa que entende as demandas dos outros, né? Já pensando que tu é um gestor, digamos assim. Se tu não é uma pessoa que te comunica bem, se torna muito difícil o teu trabalho e o trabalho das pessoas que estão contigo. Eu acho que o maior problema de qualquer empresa é a comunicação. As pessoas não se comunicam direito, ouvem o que querem, comunicam de uma forma torta. Então, eu acho que para o sucesso de qualquer profissão, eu acho que isso seria muito importante, que fosse pelo menos pincelado, né, durante a universidade, seria bem importante. Claro, ninguém, né? Só não vai sair lá especialista, mas eu acho que passar pelo assunto, porque, lógico, se fala em engenharia ambiental, talvez nem seja uma coisa tão óbvia, né? Mas, por exemplo, eu falei com um dentista. Sei lá, não sei o percentual de dentistas que se formam e vão ter o consultório, mas é um percentual alto, né? E aí o que que acontece com a maioria deles? Eles chegam lá e tem uma empresa. E não sabe nada de ter uma empresa, né? E no caso, por exemplo, da minha amiga Monique, que eu falei que é dentista, e ela falou, e a gente também não aprende a lidar com gente. Em nenhum momento. E aí você tá lá com uma pessoa que tá sentindo dor e você não sabe lidar com isso. Você tem que ir aprendendo no vamos lá, né? Então, as instituições precisam, ao meu ver, precisam pensar um pouquinho nisso. Porque isso se reflete, mais uma vez, é óbvio que eu não quero ampliar tanto, mas assim, isso se reflete não só nas profissões, se reflete na sociedade. As pessoas têm um claro problema de comunicação no momento. As pessoas têm um claro problema de comunicação, que não conseguem se expressar, não conseguem entender o que o outro expressa, não leem o que as pessoas escrevem, respondem sem ler, lê sem responder, enfim. Eu acho que você falou que é um problema dentro do mundo profissional, mas eu acho que é um problema meio, no momento, comunicação, um problema meio generalizado. Então, acho que uma atenção a isso tem que ser dada em todos os níveis, e eu acho que a academia deveria fazer parte disso. Mas, para além das discussões filosóficas, que eu acabo fazendo uma que outra, que faz parte, é, qual que é a coisa dentro da tua profissão? Lógico, sempre quando eu faço essa pergunta, eu faço esse adendo, dentro do que você pode falar, obviamente, né? Que é aquela coisa assim, eu faço, enfim, faz parte, mas não é o que te brilha os olhos, ou o que que é o eu tenho que fazer isso para fazer outra coisa dentro do teu mundo, assim. Eu acho que dentro da minha área, eu também trabalho com gestão de projetos. Então, dentro da minha área, parte financeira não é algo que eu gostaria de precisar fazer, mas é algo também que me trouxe aprendizados, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa que me interessa por, né, tem interesses diversos, então, apesar de não gostar de fazer aquilo, eu entendo a importância daquilo para o meu trabalho e aquilo acaba se tornando menos penoso. Não é algo que eu ame, parte financeira não amo, mas eu entendo que para o meu projeto sair da forma que eu quero, para as coisas saírem, né, conforme o planejado, eu preciso também dar uma atenção a isso, e estudar mais e estar mais por dentro, mas não é algo que me brilha os olhos, sendo sincero. Não, mas é para ser, porque a ideia é justamente essa, né? Enfim, a vida é assim, né? Tem coisas que vai na disciplina mesmo, a gente tem que fazer porque tem que fazer. Eu sempre brinco que eu não vou falar que eu corro na rua que eu tenho vergonha na cara, né? Eu dou uma caminhadinha na. Porque correr é outra coisa, né? Eu dou uma caminhada rápida assim, na rua. E, e, e eu não gosto, não adianta. Não. O pessoal fala, pô, tá, não gosto. É só por causa da saúde mesmo. De tantos médicos me encher o saco, eu falei, tá, tem outras coisas na vida que eu faço que nem vai fazer eu viver mais, né? E eu faço. Então eu vou fazer essa.
Tem muitas coisas que eu não faço e nem vão me fazer viver mais. Essa vai fazer, então eu vou fazer. Então tem coisa que é assim mesmo, né? Lógico, se você for no meu Instagram, vai ter até umas fotos eu correndo, até parece que eu tô feliz, mas eu não tô. É. Ai, ai. E o contrário, gente? O que é aquela coisa que, quando dá certo, quando acontece, arrepia, o coração bate mais forte, sei lá, o olho chega a estilar, cada um tem uma reação, né? Mas o que é essa coisa? Eu acho que não necessariamente está ligado a alguma coisa da área ambiental que eu faça, mas o que torna a minha profissão significativa é saber que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Seja naquela empresa que eu cheguei lá e que tinha um monte de coisa errada, um baita risco, mas a empresa se comprometeu e ela vai melhorar aqueles pontos que poderiam causar algum problema ambiental, uma contaminação e está disposta, seja pelo motivo que for, seja para o negócio poder acontecer. E quando algum colega, algum colaborador, alguma pessoa da empresa fala que eu consegui melhorar o trabalho dela, mudar algum pensamento que ela tinha equivocado. Então, eu acho que, para além da engenharia ambiental, eu acho que o meu propósito de vida, tanto na minha profissão, quanto, né, nas minhas relações, e no que eu acredito é tornar a vida das pessoas mais fácil. Sobretudo, mais fácil do que foi a minha e do que foi a minha trajetória, e do que foi né, a minha trajetória profissional. Então, se eu conseguir facilitar a vida de uma pessoa, o caminho daquela pessoa, se eu conseguir ajudar ela a atingir o objetivo que ela tinha, para mim isso é maravilhoso. Para mim, eu estou feliz e realizada. Então, acho que vai meio nessa linha. Eu entrei na engenharia ambiental porque eu sempre gostei muito da natureza, eu sempre gostei muito de animais, eu sempre gostei muito de conseguir, da ideia, né, de conseguir compatibilizar avanço socioeconômico e conservação do meio ambiente. Isso sempre foi interessante para mim. Mas depois que eu comecei de fato a trabalhar na área, eu percebi que eu gosto de trabalhar com pessoas e eu gosto de ver que de alguma forma eu consigo ajudar essas pessoas e tornar a vida delas um pouco mais fácil, né? Seja de um cliente, seja do meu colega. Então, isso para mim é a coisa mais gratificante na minha profissão, assim. E essa próxima pergunta também tem o mesmo adendo. Dentro do que você pode dizer, me conta assim uma dificuldade, um perrengue, para usar uma palavra, que a profissão te causou assim ao longo dos anos, assim, alguma situação diferente, enfim. Eu acho que os maiores perrengues que eu já passei, que eu já trabalhei em multinacionais, já trabalhei em indústria, já trabalhei com diversos tipos de pessoas, eu acho que foi aquele preconceito inicial de ser muito nova e de ser mulher. No início tinha muito isso. Ah, mas ela é mulher. Ah, mas ela é muito jovem. Então, acho que eu tive que estudar mais e me provar mais, né, mais qualificada, mais capaz, do que se eu fosse mais velha, se eu fosse homem, de repente. Eu tive alguns problemas no início da carreira por conta disso, por trabalhar em indústria, por ser um ambiente muito masculino, foi uma dificuldade. E eu acho que de uns anos para cá, trabalhando nessa empresa, de várias coisas que hoje é história para contar, hoje eu rio, enfim. Mas como eu precisava muito ir a campo, coletar dados em campo, nossa, perrengues mil, né? Assim, de sufoco de estar no meio do nada, enfim, de ter uma situação ali complicada com, sei lá, tá num terreno lá fazendo uma avaliação, um cara pular um muro para dentro do mato, tu tá só tu e uma outra colega, o que tu vai fazer? Coisas desse tipo, assim, e de perrengue mesmo de viajar para o interior, sem acesso a, enfim, sinal. Então, esse tipo de perrengue de estar em campo, assim. Mas mais no início da profissão foi mais no sentido de ter que me provar por ser muito nova, por ser mulher e tudo mais. Hoje eu acho que isso não tem mais dentro pelo menos dentro da empresa que eu tô, eu sei que essa não é a realidade, né, da grande maioria, mas eu acho que
Onde eu tô agora é um pouco mais horizontal essa questão, assim. Tanto de idade, eu acho que não tem essa coisa de etarismo. Os mais velhos ouvem o que os mais novos têm a dizer e vice-versa. Não tem aquela coisa, porque tu é mulher, porque a gente faz tudo, né? Vai a campo, carrega peso, faz tudo que os homens fazem também. Então, isso não é mais uma questão, mas já foi, sim. Isso é um pouco parecido com outro assunto que a gente estava falando, né? É lógico que está melhor, hoje se fala mais sobre isso, algumas empresas fazem porque fazem a sério, outras fazem porque fazem tal, mas é importante que se comece pelo menos a mudar. E aí é o que você falou, as grandes empresas têm uma tendência a se adaptar mais rápido. As empresas menores têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas é um movimento, e que bom que você já sente no teu meio, pelo menos isso. Então, é sinal que sim, de alguma forma tem alguma evolução. Porque eu não tinha parado para pensar nisso, assim, de ser um ambiente mais masculino, assim, mas realmente, né? Porque você vai, como você falou, vai lá no interior do não sei aonde, lá, é o agro, tal, deve ser preponderantemente masculino, e isso realmente deve criar algumas dificuldades. E qual que é a maior dificuldade da profissão, na tua visão, lógico? Eu acho que talvez a maior dificuldade, não sei se especificamente na minha, mas eu acho que quem cursa engenharia ambiental tem uma veia um pouco mais idealista de mudar o mundo e chega lá e vê que não é bem assim, que as coisas são mais difíceis, que não é tão romântico como a gente imaginava. Porque apesar de, né, começar a trabalhar e ver como as coisas são de fato e que nem eu te falei no início, perder um pouco desse romantismo e encarar a realidade, eu acho que quem está nessa profissão ainda tem um pouco disso e ainda se depara com algumas barreiras, né? Com algumas brechas na lei, com algumas situações que te faz querer desistir às vezes, de que, bom, não é isso, não vai conseguir avançar, tá tudo errado, tô na profissão errada, é difícil. Eu acho que tem algumas coisas que às vezes podem desmotivar, assim, de que sentir que as coisas não estão mudando, né? Eu acho que isso é o mais difícil, talvez. Porque acho que todo mundo que vai para essa profissão ainda tem aquela coisa de querer mudar o mundo e ver que não é bem assim, não é tão fácil, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que isso talvez é a coisa mais difícil, de ainda ficar aquilo de, bom, estou aqui para fazer a diferença. Então, é pensar, bom, eu posso fazer a diferença de uma forma mais micro, que daqui a pouco isso vai se refletir no macro, né? Então, aquilo que eu te falei antes, que facilitar a vida das pessoas é muito significativo para mim. Então, daqui a pouco, eu facilitando a vida dessa pessoa, a gente vai somando forças e a gente vai conseguir fazer uma mudança maior. Então, acho que talvez a maior dificuldade seja encarar a realidade, digamos assim, mas a gente tem que pensar também que não dá para desanimar e que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E se eu conseguir fazer diferença na vida de uma, duas pessoas, a vida daquela pessoa pode mudar e ela pode ajudar a mudar de outras pessoas, e assim a gente vai indo, né? Um trabalho de formiguinha. Acho que é basicamente isso. Mas é isso mesmo, né? Acho que talvez a vida seja administrar frustrações, né? Porque é isso, né? A gente quer muito mais do que vai conseguir, provavelmente, ao longo, e mesmo se conseguir o que quer, vai achar que era outra coisa. Também não vai ser. Mas é importante o que você falou, no sentido de que isso não pode ser uma desculpa para você falar, então, né? Porque aquela uma pessoa que talvez você fizer diferença na vida, eu acabo sempre dizendo isso, mas não aqui, mas na vida, né? É, você não tem o controle. Nossa, acho que eu escrevi isso hoje. Mas enfim, eu acho que eu escrevi isso. Você não tem o controle, né? Quando você faz uma coisa para uma pessoa boa ou ruim, não tem controle, né? Da sequência dos fatos, né? Então, sempre que você puder fazer uma coisa boa, é mais provável que a sequência, né, seja
Então, é realmente tentar atingir quem está perto de você. Lógico, se você tem o poder de atingir mais, ótimo, faça. Se você pode, faça, mas não pode ser desculpa não poder atingir o todo, não fazer o que está perto de ti, né? Se você pode tratar só uma pessoa decentemente, então trata essa pessoa decentemente, ainda que o mundo não trate ninguém decentemente. Eu acho que é isso, né? Exato. Muito legal. Jennifer, num passado não tão distante, porque você é nova ainda, né? A Jennifer, ela tem essa cara séria, esse jeito de falar, mas ela é nova ainda, né? Mas você tem uma oportunidade, é uma só. Você vai voltar lá atrás para a pequena Jennifer e você pode dar um conselho profissional. Não quero entrar na tua vida, é profissional. Olha, chega que deu uma iluminada aí. É, Você pode voltar e dar um conselho para a pequena Jennifer lá profissional. Qual seria? Não duvide da sua capacidade. Eu acho que esse seria o conselho master, assim. Porque, de novo, voltando na questão de ser mulher, a gente tem diversos obstáculos que nos fazem desacreditar do nosso potencial, não achar que a gente é capaz. Essa área é muito dura. Essa é uma área muito masculina, é muito difícil, às vezes, galgar posições mais significativas. Eu tenho a sorte de estar num time só de mulheres, praticamente só de mulheres na empresa. Eu vejo a minha carreira ascendendo de uma forma mais fácil, que talvez em outra empresa não seria da mesma forma, né? E eu acho que as circunstâncias fazem a gente desacreditar do nosso potencial e achar que a gente talvez seja inferior. E aquilo que eu te falei, da gente precisar trabalhar muito mais, estudar muito mais para poder provar que, né, o nosso valor, que a gente é digno e que a gente é um bom profissional. Então, acho que o conselho será esse: acredite mais em você, não duvide tanto do seu potencial, porque é uma profissão difícil, é uma carreira difícil de ser construída, o meio é um pouco hostil, e isso pode fazer a gente desanimar, mas que isso é uma besteira, a gente precisa ser maior do que isso e acreditar que a gente, né, estudou, que a gente entende do assunto, que a gente tem conhecimento, que a gente vai desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Acho que seria esse o conselho. E é um ótimo conselho. Eu tenho na pauta aqui para gravar um vídeo sobre isso, assim, sobre a síndrome do impostor, né? Que isso apareceu em outro episódio também algumas vezes. Não coincidentemente, mas coincidentemente, que eu nunca fiz isso intencional. Quem me conhece sabe que a maioria das coisas que eu faço é intencional porque eu trabalho com planejamento, então eu planejo as coisas. Mas isso é por afinidade mesmo. Eu acho que 90% dos convidados do podcast são mulheres. Eu acho que eu quase não conversei com homem, mas é porque realmente eu tenho essa afinidade. E isso apareceu em outro episódio, né? Essa questão de você estudar e fazer e ao mesmo tempo estar sempre se olhando e falando assim, será que eu tinha que estar aqui mesmo, né? Porque todo mundo me olha como se eu não tivesse que estar e às vezes eu acabo acreditando nisso, né? Não que isso só aconteça com as mulheres, mas acontece mais com as mulheres porque o meio faz isso, né? Fica todo mundo te olhando com cara de o que você está fazendo aqui, né? Então, fica maior isso, né? Acontece com homens em outras situações, acontece, mas acontece mais com as mulheres. Para eu não ser superficial no comentário que eu fiz anteriormente, eu ouço muito assim, tem empresa hoje que, mas tal empresa dá preferência a promover uma mulher, né? Eu já vi muitas pessoas incomodadas com isso, e eu sempre respondo assim, por muitos anos foi ao contrário e você nunca se incomodou, né? Então agora, assim, eu não estou dizendo que isso é o certo, alguém ser promovido porque é mulher ou porque é homem, não é esse o ponto. Mas a questão é que você nunca se incomodou como foi quando as pessoas eram promovidas só porque eram homens. Então agora você também tem o direito de se incomodar, viva com isso. Ali na frente, quem sabe as coisas não realmente se equilibram e essas coisas não são mais necessárias, mas a verdade é essa, as pessoas precisam
olhar para certas coisas que elas nunca olharam quando era de outra forma. Então, faz parte do processo e a gente chegar, talvez, em algum lugar que realmente essas coisas não precisem acontecer. Nem para ver. Só para não passar nisso tão superficial que eu passei da outra vez, porque né, fica ruim. E agora, se você tivesse feito essa viagem ao contrário, quantos anos tinha a Jennifer que você foi dar o recado lá? Uns 15, 14? Menos, eu imaginei menos ainda. Menos? Tá, quantos? Uns 12, vamos dizer uns 12. Tá. E se ela viesse agora e olhasse para ti? O que você acha que ela iria te dizer? Eu acho que ela tá bem orgulhosa. Eu acho que ela tá bem orgulhosa das coisas que eu consegui fazer com as ferramentas que eu tinha. Porque eu tive uma infância difícil, de limitações financeiras, minha adolescência também foi complicada, e eu acho que fiz do limão uma limonada, sabe assim? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, eu sempre acreditei que educação é a forma de transformar a nossa vida, sempre me dediquei muito como profissional, então acho que ela estaria bem orgulhosa do que eu consegui fazer com a situação que se apresentava, né? Eu fui além do que as circunstâncias colocavam para mim, né? Eu fiz algo com aquilo, né, que fizeram de mim. Então, fiz algo bom, né? Hoje eu sou uma profissional que já estou 12 anos aí no mercado, conheço bastante coisa, sou uma profissional bem mais madura, né, do que quando entrei, aprendi várias coisas, então acho que ela teria bastante orgulho, sim. Essa é a melhor resposta de se ouvir, né? E passa rápido, né? Já estamos aqui há 1 hora. Rapidinho. Passou 1 hora. Lógico que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho, mas a gente está encaminhando para começar a encerrar. Você se vê em outra profissão? Você tem alguma ideia assim na cabeça? Tipo, lá na frente eu vou fazer tal coisa. Se vê ou não? Não pensa nisso? Eu gosto de várias coisas, mas como profissão eu não vejo, não. Eu tenho vários interesses, assim, eu gosto de escrever, eu gosto de história, eu gosto de moda, mas eu acho que a engenharia mental como profissão é, é o que eu vou levar, assim, para minha vida. É difícil, né, vislumbrar, projetar 10, 15 anos, né, porque as coisas mudam muito rápido em pouco tempo. Mas eu hoje não me vejo em outra profissão, assim. Como hobby, talvez, né, experimentar outras coisas, mas como profissão, acho que eu tô bem certa da profissão que eu quero. Legal. Jennifer, chegou aquele momento que a gente vai dar uma trocada de lugar e eu vou abrir para você fazer uma pergunta. E eu tento responder, né? Fica à vontade. O que tu teria feito diferente na tua vida profissional, se tu pudesse? Alguma coisa que te teria feito diferente, que talvez na tua percepção tivesse mudado um pouco o rumo das coisas, talvez para melhor? É uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta. E só para ser justo, a maioria, eu tento ser muito honesto aqui, eu sempre digo, eu não combino nada, não tem nada assim. E algumas pessoas me perguntam, vai ter alguma coisa assim e tal. E para quem me pergunta, eu digo, a única coisa que eu posso te adiantar é que tem um momento que você vai fazer uma pergunta. E lógico, quem me pergunta como foi a Jennifer, ela pode pensar um pouco mais nisso. Tem gente que chega aqui na hora e já não sabe. Mas a sua pergunta é muito boa. A resposta verdadeira é que muitas, né? Muitas coisas eu podia ter feito diferente, óbvio, né? Principalmente olhando com a cabeça de agora, né? E sempre que a gente olha para a nossa própria vida, eu sempre digo para as pessoas: tenha esse carinho, né? Você não tinha a cabeça que você tem agora, né? Então, eu tento ter esse carinho comigo, mas é lógico que eu fiz muitas coisas que eu devia ter feito diferente. Mas a principal delas, até para que sirva para alguém que seja, era talvez aprender a dizer não um pouco mais. Eu demorei muito para aprender isso.
porque... E é estranho eu falar que eu demorei muito para aprender isso, porque isso tá lá no meu trabalho. Se você for lá olhar minha rede social, estou sempre falando sobre isso, né? Porque, na verdade, é mais sobre dizer não do que sim, né? Porque a tua vida, o teu planejamento profissional da tua vida o resultado vem mais pelos nãos que você consegue dar mesmo querendo, né? Porque você não consegue ter tudo, então alguma coisa você tem que dizer não, e dizer não não quer dizer eu não gosto disso, eu não gosto de você, eu não gosto dessa coisa, é só eu escolho essa outra, né? Porque eu quero dar foco nessa outra. Então, eu acredito que eu demorei um pouquinho, porque o dizer não é um pouco aprender a se valorizar também, né? Se você só diz sim, se você só diz sim, e como a ideia do canal é carreira, eu estou tentando direcionar para isso, né? É, se você diz sim para tudo, você vai ser um excelente funcionário de baixo escalão ou de médio, com sorte. Porque fica cômodo, né? Você vira o Severino lá, faz tudo, tal, quebra o galho aqui, quebra o galho ali e tal. Não pede para ele que ele faz, tal. Mas você não nunca, as pessoas nunca vão te olhar com o respeito, com o valor que você tem se você for essa pessoa que diz sim para tudo, para qualquer situação. Acho que não só no trabalho, acho que em alguma medida o teu valor está em saber muitas vezes falar, olha, isso para mim não serve. Então, talvez, talvez, se eu pudesse ter aprendido uma coisa antes, se é que isso é possível, né? Porque eu aprendi ao longo da vida, né? Acho que eu gostaria de ter aprendido isso um pouco antes, assim, que não é o quanto você faz, é o quanto de resultado dá o que você faz. Então, você não precisa estar fazendo tudo, resolvendo tudo, correndo para tudo que é lado. Que às vezes está lá uma pessoa que faz só uma coisinha e ela dá mais resultado e ela vai ganhar mais do que você, e tá certo. Tá certo, eu não estou nem contestando isso, porque o teu resultado vai estar no resultado que você dá. Então, se eu tivesse que dar... Eu não sei se essa resposta tem a ver comigo ou com o que eu falo sempre, mas assim, se qualquer pessoa puder aprender isso quanto antes, escolher o que fazer e o que não fazer, eu acho que é a coisa mais importante para você aprender na vida é isso. Escolher. Isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E acho que até para além do trabalho, sabe? Acho que para tudo mesmo, sabe? Com essa pessoa eu vou sentar e conversar, com essa eu não vou. Com esse aqui eu vou beber, com esse eu não vou beber. Ou não vou beber, ou vou fumar, não vou fumar, sabe? Esse tipo de escolha, você ter a clareza de isso tem a ver com o que eu estou fazendo, isso não tem. Essa pessoa tem a ver, essa pessoa não tem. Então, acho que tem a ver. Uma resposta meio longa, mas é o que eu quis explicar bem o porquê. Porque também não é para sair dizendo não para tudo, viu, criatura que está ouvindo aí do outro lado. Não é isso que eu quis dizer, né? Não é para não faço isso, não gosto daquilo, não é isso. É saber o que você quer. Eu quero isso aqui. Então, as coisas que estão fora do que você quer, é melhor falar não. Obrigado, é legal, mas isso aqui não é o que eu quero para o futuro e tal. Eu teria feito coisas que eu muito depois antes. Não, inclusive, pegando o gancho nessa tua fala, que eu achei uma resposta muito boa, e eu acho que a gente só aprende a dizer não com autoconhecimento e maturidade, porque a gente, né, jovem quer ter tudo, mas não é possível, e a maturidade te ensina que tu tem que fazer certas escolhas, e certas escolhas tem algumas renúncias e tu tem que estar ok com aquilo, né? Certo de que os teus não são importantes. E eu tive, né, focando na parte profissional, eu tive um dilema bem complicado ano passado. Eu recebi uma proposta muito boa de emprego, muito boa. E eu fiquei muito tentada em aceitar, mas eu pesei muito os prós e os contras, e com uma grande dor no coração eu disse que não, porque apesar de ser uma proposta boa, tinha outras coisas visando o futuro, assim, que na atual oportunidade eu enxergava um terreno mais fértil, um caminho mais claro para as coisas que eu queria. Então, acho que é importante também saber o que tu quer,
porque eu poderia ter deixado o meu emprego atual, ido nessa super oportunidade, mas eu estaria abdicando de várias outras coisas. Então, eu precisei colocar na balança e eu disse não para essa oportunidade e fiquei super tranquila com isso, porque eu tenho clareza do que eu quero e vou seguir nisso e acho que é um pouco sobre isso, né? Não é totalmente sobre isso, assim. São as coisas, talvez, parece simples, né? Parece uma resposta simples, né? Ao que eu quero. Parece uma resposta simples, mas é bem complexo, né? Olha, eu vou chutar dizer que a grande maioria das pessoas não sabe, não sabe. E aí, se você não sabe o que quer, você vai, né? Você vai ao ritmo dos outros, porque os outros às vezes sabem o que querem, e aí, né? E aí, mérito deles, tá? Isso não é uma crítica. Não é uma crítica. Porque quem sabe o que quer e para onde está indo e o que vai querer ou não acaba conduzindo as situações. Então, é melhor que você seja a pessoa do que o conduzido, se você puder. Por isso que eu acho muito importante você saber o que você quer e porque aí você, se você sabe para onde você está indo, não que você não possa mudar de ideia no caminho, né? O pessoal fala, mas a gente faz um planejamento, aí vai sair daqui, vai chegar ali e é assim. Não, às vezes não é, né? Às vezes no caminho só acontece porque você está no caminho. Se você ficar aí parado, não acontece nem A nem B. É mais ou menos por aí, né? É, Jennifer, para a gente realmente encaminhar para o fim, eu queria te dar um tempo aí para você falar do que você quiser, na verdade. Eu sei que eu acabei focando aqui na tua carreira de engenheiro ambiental, porque essa é a pegada da conversa aqui e tal. Mas eu sei que você faz outras coisas, eu andei dando uma futricada ali, eu vi que você escreve, né? Faz uns poemas e tal. Enfim, divulga o que você quiser divulgar, não divulga o que não quiser, fica à vontade. Sempre lembrando que o que ela divulgar vai estar aqui embaixo, endereço e tal. Então, fica à vontade para usar o tempo como você quiser. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, muito legal falar contigo depois de tantos anos, né, aí que a gente trabalha junto, uma oportunidade bem bacana. Ah, pegou de surpresa, inclusive, do que falar, não sei muito bem o que dizer. Eu escrevo, tá um pouco desatualizado, mas é um perfil no Medium, depois eu te passo para te colocar. Eu gosto também de me experimentar na moda, isso é algo que eu gosto bastante, porque eu acho que moda é uma ferramenta social, política bem interessante, de autoexpressão, então é algo que eu gosto de estudar, é algo que eu gosto de me experimentar. Eu tenho o @look_honestão, que eu tento colocar com honestidade o que eu visto, o que eu compro, onde eu compro, e tudo sempre alinhado com o que eu acredito de sustentabilidade, né? Então, uh, comprar em brechó, em marcas mais populares, então tem essa pegada, tudo na minha vida, né, conversa entre si. E eu acho que é isso. Eu acho que para além também do trabalho, seria interessante as pessoas começarem a pensar nos seus hobbies, o que elas gostam de fazer, porque a gente acaba pautando nossa personalidade muito no que a gente faz, no nosso trabalho, né? É muito comum a gente olhar o Instagram da pessoa e a primeira coisa que está lá, a profissão, o que faz, né? Mas a gente não é só isso, a gente é também isso, e a gente tem outros interesses. E eu acho importante que as pessoas investiguem aquilo que elas gostam de fazer, que vá além do trabalho, porque o trabalho é muito importante, importante para a nossa vida e para o mundo que a gente quer construir, mas a gente tem que ter outros interesses, é importante que as pessoas pensem sobre isso, que precisamos, né, ter outros interesses e outros hobbies. Eu acho que eu gosto bastante, assim, de me experimentar nas coisas, de fazer dança, de escrever, enfim, me aventurar na moda. Eu acho que é sobre isso, assim, eu acho que a gente consegue trazer para a nossa profissão, inclusive, e engrandecer o que a gente faz quando a gente tem experiências diferentes e que vão além do trabalho que a gente faz ali às 8 horas por dia, todos os dias. Eu acho que isso só tem a melhorar nossa autoestima, nossa personalidade e contribuir também para o que a gente faz no nosso trabalho formal.
Acho que é mais ou menos isso. Então eu vou falar um pouquinho antes de me despedir de você. Que a Jennifer falou, assim, em parte, se você for lá nas redes sociais e tal, você vai ver que isso está escrito por todos os lugares. Acho que todas as minhas postagens estão escrito isso. Não dessa forma que eu vou dizer, está escrito lá. O trabalho é meio, o trabalho não é fim. O trabalho, o dinheiro, eles são meios, eles não são fim. Ah, então é meio, não é importante? Eu não disse que não é importante. Meio é importante pra caramba. Sem o meio você não chega a lugar nenhum, né? Quero ir pra praia, o meio é o ônibus, o meio é o carro, então ele é importante. Mas ele não é o fim é a praia. Você vai chegar na praia com um carro 2000, um carro 2005, um carro 2024. A experiência vai ser diferente, mas você vai chegar no fim que era a praia. Então é sobre isso. Ó, meu gato resolveu vir passear aqui. Às vezes ele vem. Então tem tudo a ver com o que você falou, né? Quando a gente se permite vivenciar outras coisas para além do trabalho, inclusive a gente fica um profissional melhor. Se você trabalha 16, 20 horas por dia achando que isso vai te tornar um profissional melhor, não vai. Pode ser até necessário, provisoriamente, enfim, às vezes as coisas acontecem não do jeito que a gente quer e isso é necessário, mas isso não pode ser a rotina, não pode, não deve, né? Poder, tudo pode. Porque senão vira fim, né? Vira fim e aí o fim não pode ser isso, né? O fim tem outras coisas, né? Tem sua família, enfim, tem as coisas que são mais importantes do que isso. Então, espero que tenha ficado claro. Trabalho é importante, dinheiro é importante, mas tem coisa mais importante. Isso é um meio. Ganhe dinheiro, bastante dinheiro, é legal, mas não faça isso o motivo da sua vida, porque você nunca vai chegar lá, né? Vai passar a vida atrás disso aí. Jennifer, obrigado. Obrigado por ter topado, por de alguma forma ter a coragem, né, de vir, né? Eu sei que é sempre uma exposição, tá certo que é uma exposição para meia dúzia de pessoas, mas enfim, vai ficar aqui, né, para a vida inteira e aí é sempre um ato de confiança quem vem aqui, né, poder dividir um pouquinho a história. Você que está aí do outro lado e acompanhou, viu ou ouviu, enfim, se chegou até aqui, curte o vídeo, segue o canal, aquelas coisas todas que eu não fico falando durante o vídeo que eu acho chato, mas se você ficou aqui 1h30, eu vou partir do princípio, né? Você curtiu, então curte aí, porque se você ficou aqui 1h30 e odiou, aí, né? Precisa procurar ajuda, porque aí é outro problema. E eu e a Jennifer não vamos resolver, não, é outro problema. Jennifer, eu fiquei. Quem assistiu com mais cuidado, com certeza notou que eu fiquei aqui babando no bom sentido, porque eu tenho esse carinho por todo mundo que trabalhou comigo, assim, em algum momento, e por mais que eu não, às vezes não esteja presente ou não fale com a pessoa, eu tento acompanhar na medida do possível e eu fico muito feliz de ver a pessoa que você se tornou, a profissional que você a segurança que você fala do teu trabalho, das tuas coisas e fico muito feliz mesmo de você estar aqui, de a gente poder ter trocado essa ideia de novo. Muito obrigado pela tua participação. Você que está aí do lado, eu espero que também tenha sido legal para você, nem que tenha sido por 10 minutos, que você tenha perdido a noção do tempo por um pouquinho, tenha rido com a gente, ou tenha pensado, decidido ser engenheiro ambiental, ou dito, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, para além disso, vai estudar, vai atrás de informação, vai ler. Isso aqui, na melhor das hipóteses, se atingir todos os meus objetivos, é só uma portinha para te fazer pensar um pouquinho mais. O conhecimento está para muito além daqui. Vá ler, vai pesquisar, e se você quiser escolher esse caminho, vá em frente. Você vê a Jennifer seguiu a linha reta. Se não é esse, tem outros episódios aí, com advogado, com médico. Vai ouvir lá um pouquinho, ver um pouquinho da experiência, que é legal. E se curtiu, semana que vem volta, vai ter outro personagem, outra história. E eu vou estar aqui, e se você tiver também, seremos novamente eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide, boa semana e até mais. Tchau.
Tchau, obrigada.